Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O futebol brasileiro foi sacudido nas últimas horas com uma notícia que ninguém esperava, e que parece ter pego até mesmo os torcedores mais fiéis de surpresa. Neymar, o craque que voltou ao Santos com o discurso de amor à Vila Belmiro e de encerrar a carreira onde tudo começou, estaria de malas prontas para o Corinthians. Sim, você não leu errado, Corinthians. O rumor começou a circular em bastidores do futebol paulista, e a coisa ganhou força quando surgiram informações de que o jogador teria assinado um contrato na surdina, longe dos holofotes e sem nenhum anúncio oficial do Santos. O suposto acordo teria sido costurado em absoluto sigilo, envolvendo empresários, advogados e até dirigentes que mantêm relações antigas com o staff do jogador. Nos corredores da Vila, o clima é de total incredulidade. A diretoria do Santos, ao ser questionada, apenas respondeu com silêncio, o que, para muitos, vale mais do que qualquer confirmação. O que teria levado Neymar, ídolo máximo do Peixe, a aceitar um acordo com um dos maiores rivais do clube? Seria uma jogada de marketing, um golpe estratégico, ou pura e simples decepção com o momento santista? O torcedor está dividido entre a raiva e a incredulidade. A verdade é que a relação entre Neymar e o Santos sempre foi marcada por amor, idolatria, mas também por polêmicas. Desde o seu retorno, o craque vinha tentando resgatar o brilho de um clube mergulhado em dificuldades financeiras e técnicas. Entretanto, nos bastidores, falava-se em descontentamento. Promessas não cumpridas, atrasos salariais e divergências sobre o planejamento para a próxima temporada teriam pesado. Neymar, que chegou como salvador, começou a se sentir sozinho na missão de reconstruir o Peixe. A ausência de reforços de peso e o fraco desempenho no Brasileirão teriam sido os primeiros estalos de uma relação em crise. E foi justamente nesse cenário conturbado que o Corinthians entrou em cena. Segundo fontes próximas ao jogador, a proposta corintiana teria sido irrecusável, não apenas pelo valor financeiro, mas também pelo projeto esportivo. O Timão teria prometido montar uma equipe competitiva, com ambição real de brigar por títulos. E para Neymar, que ainda sonha em conquistar o respeito que perdeu nos últimos anos, essa pode ter sido a chance perfeita para um recomeço inesperado. Enquanto os bastidores fervem, os torcedores do Santos não conseguem esconder a revolta. As redes sociais explodiram em mensagens de indignação e incredulidade. Muitos chamam a suposta transferência de traição, outros tentam entender as razões por trás da decisão. Afinal, Neymar sempre foi visto como o símbolo da identidade santista, o garoto da base que virou gênio, o menino que fez o mundo se encantar com o futebol arte do litoral paulista. Ver esse mesmo jogador vestir a camisa do Corinthians é quase impensável. Há vídeos circulando mostrando torcedores chorando, rasgando camisas, e até promessas de nunca mais pisar na Vila. Em contrapartida, há quem diga que Neymar apenas está buscando o melhor para sua carreira, cansado de carregar sozinho o peso de um clube que parece não conseguir se reerguer. A linha entre herói e vilão nunca foi tão tênue. O craque que voltou para ser lenda pode estar prestes a virar o personagem mais polêmico da história recente do futebol brasileiro. E o silêncio de Neymar só aumenta o mistério. Do lado corintiano, o clima é de euforia contida. Os bastidores do Parque São Jorge estariam em festa, mas sob sigilo absoluto. O contrato, dizem alguns insiders, já estaria assinado e selado com cláusulas milionárias de marketing e direitos de imagem. A estratégia do Corinthians seria anunciar a bomba em um momento planejado, talvez antes do início da próxima temporada, em um evento espetacular, com direito à transmissão global. A ideia seria repetir o impacto que Ronaldo Fenômeno causou ao chegar no clube, mas em escala ainda maior. O marketing corintiano enxerga em Neymar uma mina de ouro, engajamento, audiência, vendas e visibilidade mundial. O jogador, por sua vez, teria exigido garantias de estrutura, liberdade criativa e um papel de liderança no elenco. O Corinthians teria aceitado tudo. O negócio, se confirmado, pode se tornar o maior contrato da história do futebol nacional. E enquanto o torcedor do Peixe sofre, o do Timão já sonha com camisa 10 desfilando na Neoquímica Arena.
É o tipo de movimentação que muda o rumo de campeonatos, que transforma rivalidades em guerras abertas e que faz o futebol brasileiro parar. A dúvida que paira agora é: quando tudo isso virá público? O Santos, pressionado, prepara um pronunciamento. Dirigentes tentam conter danos, negam parte dos rumores, mas evitam palavras definitivas. O entorno de Neymar, por outro lado, mantém o silêncio estratégico, algo que os fãs já aprenderam a decifrar. Quando ele não fala, é porque algo grande está por vir. Alguns jornalistas próximos ao staff afirmam que o craque teria se sentido traído pela gestão santista, especialmente após promessas de reforços e pagamentos atrasarem. Outros dizem que ele vê o Corinthians como uma chance de encerrar a carreira em alto nível, com títulos e holofotes. A verdade é que Neymar, aos 33 anos, ainda é uma marca mundial e sabe que qualquer passo seu gera impacto. E se esse passo for vestir o manto alvinegro rival, o Brasil vai tremer. O futebol, afinal, vive de histórias, e essa promete ser uma das mais comentadas da década. A novela está apenas começando, e os capítulos seguintes prometem emoções dignas de final de campeonato. Enquanto isso, em Santos, o clima é de velório esportivo. A cidade que um dia vibrou com o menino da vila agora se vê cercada por boatos de traição e ressentimento. Os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados com frases como Neymar, ingrato, e traidor não volta. Torcedores organizados prometem protestos e até boicotes, caso a transferência se confirme. Há quem diga que Neymar não esperava tamanha reação e que o vazamento antecipado do acordo pegou de surpresa. A relação entre ídolo e torcida, que sempre foi de amor incondicional, agora parece desabar em segundos. E o futebol brasileiro, mais uma vez, mostra que a linha entre glória e queda é fina demais. Se tudo for verdade, Neymar não apenas trocará de camisa, trocará de lado na história. O menino que cresceu ouvindo o hino santista pode, em breve, ser o protagonista de uma das maiores reviravoltas que o futebol nacional já testemunhou. E isso, meus amigos, é o tipo de notícia que ninguém esquece. O que mais chama atenção nesse suposto acordo entre Neymar e Corinthians é o silêncio absoluto das partes envolvidas. Nenhum comunicado oficial, nenhum vazamento confirmado, apenas o burburinho crescente de quem diz ter visto, ouvido ou até participado de reuniões secretas. Fontes ligadas ao marketing corintiano garantem que o plano é monumental. Há patrocínios internacionais prontos para se unir ao clube assim que o anúncio for feito. A promessa seria transformar o Corinthians em uma marca global, algo que apenas clubes europeus conseguiram fazer de forma consistente. Neymar seria o rosto dessa revolução, a peça central de um projeto ambicioso que envolve nova identidade visual, reformulação de elenco e até documentário exclusivo em uma plataforma de streaming. O craque, sempre atento à sua imagem, teria exigido controle total sobre sua narrativa, evitando repetir erros do passado. Se tudo isso for real, estamos diante de um movimento que transcende o futebol. É um golpe de mestre no campo e fora dele. E o mais impressionante, tudo isso acontecendo em silêncio, como um rolo compressor que ninguém viu chegar. Os torcedores do Corinthians, por sua vez, vivem uma mistura de incredulidade e euforia. Muitos ainda tratam o rumor como uma fantasia de internet, algo impossível de se concretizar. Mas outros já começaram a sonhar alto. Imaginam Neymar entrando em campo com um manto alvinegro, ao som da Fiel enlouquecida, em um cenário cinematográfico. A ideia de ver um dos maiores jogadores da história recente do futebol mundial defendendo o timão é quase surreal. E é justamente isso que alimenta a esperança. A torcida corintiana, acostumada a grandes reviravoltas, sabe que quando há fumaça, há fogo. E se esse fogo virar chama, a Neoquímica Arena vai virar palco de uma nova era. Entre memes, teorias e especulações, o assunto domina as redes sociais. Neymar no Corinthians é o tipo de rumor que divide o país, mexe com paixões e reescreve narrativas. Afinal, no Brasil, futebol é religião, e mexer com um ídolo é quase um pecado mortal. Mas o Corinthians nunca teve medo de desafiar o impossível. E talvez, dessa vez, esteja prestes a fazer história de novo. Dentro do Santos, a sensação é de desespero. Os dirigentes tentam apagar incêndios, mas as chamas parecem incontroláveis.
fontes internas afirmam que o clima nos bastidores é de guerra fria. Jogadores estariam desconfiados, funcionários preocupados e a diretoria perdida em meio a uma avalanche de críticas. A possibilidade de perder Neymar não é apenas uma questão esportiva, é simbólica, emocional e financeira. Ele era o emblema do novo Santos, o elo entre o passado glorioso e o futuro incerto. Sua saída deixaria um vácuo que nenhum reforço seria capaz de preencher. Pior, se o destino for o Corinthians, a ferida será aberta e profunda. O que se comenta nos bastidores é que o Santos teme um colapso institucional caso o negócio se confirme. Há quem fale até em renúncia coletiva de dirigentes e crise política no clube. O torcedor sente-se traído, e a confiança, que já era frágil, praticamente se esfarelou. O Santos, que um dia foi sinônimo de alegria e ousadia, agora vive um dos momentos mais tensos da sua história recente. E tudo por causa de um rumor que parece cada vez mais real. Enquanto isso, Neymar segue em silêncio, como um estrategista que observa o tabuleiro antes de fazer o movimento final. Nas redes sociais, nenhuma pista. Nem curtidas suspeitas, nem stories misteriosos, nada. O craque parece saber o peso que sua palavra tem e, por isso, prefere o mistério. É o estilo Neymar, quando ele fala, o mundo ouve. E talvez esteja esperando o momento certo para soltar a bomba. Seus empresários, conhecidos pela discrição, também evitam declarações. O que se sabe é que o jogador tem recebido sondagens de vários clubes, inclusive do exterior, mas a proposta corintiana seria a única formalizada até agora. Se o acordo realmente já está assinado, o sigilo absoluto seria parte da estratégia de impacto. Neymar estaria disposto a mudar o jogo, literalmente. E se isso acontecer, será mais do que uma transferência, será um terremoto no futebol brasileiro. A imagem do craque vestindo preto e branco do Corinthians é tão poderosa que parece coisa de ficção. Mas, como dizem, no futebol, o impossível acontece todos os dias. O Brasil, apaixonado por drama futebolístico, já transformou o assunto em novela nacional. Programas esportivos discutem o tema sem parar, analistas buscam pistas, e jornalistas tentam confirmar cada detalhe. A imprensa esportiva, que vive de bombásticas reviravoltas, encontrou em Neymar o personagem perfeito. Ele é amado e odiado na mesma medida, gênio e vilão, ídolo e rebelde. Ver esse enredo se desenrolar é como assistir a um capítulo de uma série em tempo real. O público quer saber, o que virá a seguir? Um pronunciamento, uma coletiva, ou um post com a frase novo desafio? Tudo é possível. O rumor cresceu tanto que já não parece simples especulação. E enquanto as teorias se multiplicam, o país para acompanhar. Se confirmado, esse seria o maior plot twist da história do futebol nacional. Um craque nascido no Santos, amado pela Vila, fechando com o arquirrival Corinthians. É traição? É estratégia? Ou é apenas o curso natural de um futebol cada vez mais movido por negócios? A resposta, por enquanto, continua guardada a 7 chaves. No fim das contas, o que fica é a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Neymar sempre soube como dominar os holofotes, e se há um jogador capaz de transformar um rumor em espetáculo, é ele. O Brasil inteiro observa, dividido entre a nostalgia do passado e a curiosidade pelo futuro. Se o craque realmente cruzar a fronteira e vestir a camisa do Timão, estaremos diante de um dos maiores capítulos da história recente do futebol. E se tudo não passar de boato, será um dos maiores engodos já criados pela imaginação popular. De qualquer forma, o nome Neymar volta a ocupar o centro do debate, como sempre. Porque no fim, é disso que o futebol vive, emoção, polêmica e paixão. E o torcedor, seja ele santista ou corintiano, já entendeu que, no Brasil, o campo é só o palco, o espetáculo verdadeiro acontece fora dele, nas conversas, nas redes, e nos corações que batem acelerados à espera da próxima grande reviravolta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O que poucos sabem é que essa possível reviravolta começou há meses, nos bastidores mais silenciosos do futebol paulista.
Empresários próximos a Neymar teriam se reunido discretamente com representantes do Corinthians em um hotel de luxo na capital, longe das câmeras e dos olhares curiosos. O papo teria começado de forma inocente, com uma conversa sobre patrocínios e marketing esportivo, mas rapidamente evoluiu para algo muito maior. Segundo quem estava por perto, bastou uma frase: "E se o Neymar jogasse aqui?" A partir daí, tudo mudou. As negociações ganharam corpo, e o que era apenas um devaneio passou a ser tratado como possibilidade concreta. O Corinthians, que vinha buscando um nome de peso para reconquistar prestígio e torcida, viu ali a chance de ouro. Já Neymar, cansado de promessas e cobranças, teria se encantado com a ideia de um novo desafio. Um recomeço em um clube de massa, com visibilidade absurda, e uma torcida que, apesar de exigente, é movida pela paixão. Foi ali que a faísca acendeu, e o fogo dessa história começou a se espalhar sem controle. Nos bastidores, há quem diga que o acordo entre Neymar e Corinthians vai muito além do futebol. Envolve negócios milionários, parcerias comerciais e até um possível envolvimento com a área de entretenimento. O craque teria planos de investir em produções audiovisuais, documentários e campanhas publicitárias que o colocariam novamente no topo da mídia global. E o Corinthians, com sua estrutura e alcance, seria o parceiro ideal para essa nova fase. A ideia seria unir o nome Neymar à marca Corinthians em uma fusão de impacto mundial. Imagine o peso disso, um dos maiores clubes do país e um dos jogadores mais midiáticos da história caminhando lado a lado. É o tipo de jogada que muda o jogo fora de campo, atraindo patrocinadores, mídia e até novos torcedores. E, por incrível que pareça, tudo isso estaria sendo mantido em absoluto segredo, como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. O futebol brasileiro pode estar a poucos passos de um dos maiores anúncios da sua história recente, e ninguém sabe exatamente quando, ou como, isso vai acontecer. Mas há também quem acredite que Neymar está apenas jogando com as circunstâncias, testando os limites da lealdade e o poder da narrativa. Ele sempre soube manipular o tempo e a expectativa, transformando boatos em espetáculo. Talvez essa história toda seja apenas parte de um plano maior, pressionar o Santos, forçar mudanças internas, ou simplesmente lembrar ao mundo quem ele é, o craque que faz o Brasil parar para ouvir seu nome. Neymar é um mestre em controlar o enredo da própria vida, e, seja por convicção ou conveniência, ele sabe que cada rumor alimenta sua lenda. Enquanto torcidas brigam, dirigentes se desesperam e jornalistas correm atrás de pistas, ele assiste tudo de longe, sereno, como quem segura a última carta do baralho. E quando decidir jogá-la, o impacto será inevitável. Seja para anunciar a ida ao Corinthians, renovar com o Santos ou revelar um novo destino, o fato é que Neymar, mais uma vez, conseguiu o impossível: colocar o país inteiro para falar dele, e só dele. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!